Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo
gente, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente merecer, nada se compara, nada se compara. Alguém que é todo amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca estou só. É maravilhoso. Declare com meu irmão. Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem, onde eu vou não vou voltar. O lugar da bandeira de Minas, vem pras bandas de Goiás. Taubaté é terra boa, mas ela não se compara com que a cidade tem. Eita terra abençoada. Saber pra onde eu vou pra Nova Jerusalém. Então todo mundo, eu vou pra... O meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, gritar e só quem vai lá. Eu vou pra... O meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, gritar e só quem vai lá. Já comprei, eu já comprei minha passagem, tô saindo de viagem, onde eu vou não vou voltar. O lugar pra onde eu vou, não é interior de Minas, nem nas bandas de Goiás. Taubaté é terra boa, mas ela não se compara com o que a cidade tem. Eita terra abençoada, quer saber pra onde eu vou? Vou pra Nova Jerusalém. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. O meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro, gritar e só quem vai lá. Eu vou. Levante as suas mãos. Obrigado, Senhor. Para ti seja o louvor e a honra. Para ti seja toda a glória. Te adoramos. Tu és o único digno de receber adoração. Tu és o único digno de receber o louvor. E nós te adoramos. Seja adorado para sempre. Toda a igreja diga
glória a Deus. Toda a igreja diga aleluia, amém. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Os amigos de casa, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada a vocês poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou pastor da Igreja da Graça de Deus aqui em Taubaté, a nossa sede regional do Vale do Paraíba, e eu vou ministrar hoje aqui para a nossa igreja. Mas você, aí na sua casa, você pode participar com a mesma fé, com o mesmo amor, e você vai receber o mesmo poder que você receberia se você estivesse aqui. A condição é que você tenha a mesma reverência, o mesmo respeito. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, se você pegar a gravação desse culto que nós estamos fazendo agora, você vai perceber de vez em quando eles colocam assim a câmera nas pessoas, você vai perceber que está todo mundo assim ouvindo com atenção, ninguém fica conversando durante a pregação. É por isso que eles são abençoados, porque eles dão honra à palavra de Deus. Se você der honra à palavra de Deus que você vai receber agora, nela está o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, não precisa abrir aqui na igreja, só estou citando. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Toda pessoa que recebe a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, ela está recebendo o próprio poder de Deus para salvar. E a salvação ela é a maior de todas as bênçãos, porque na salvação está incluída a cura de toda enfermidade, o livramento de todo mal e também a nossa vida eterna, que é a maior das bênçãos, tá bom? Participa aí com essa fé e você vai ser abençoado. O pessoal que está aqui na igreja já está na fé comigo? Amém? Quem vai ser abençoado aí, diga glória a Deus. Gente, esses dias eu estou falando com vocês aqui sobre o escudo da fé. Lá em Efésios, no capítulo 6, começando no versículo 14, né? Nós temos a descrição, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fala sobre a armadura de Deus. Um pouco antes, ele fala sobre nós estarmos preparados para as batalhas espirituais. No verso 12, ele diz assim, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Traduzindo, irmãos, o nosso inimigo não é nenhuma pessoa, nosso inimigo é espiritual. Nós temos que estar preparados para combatê-lo. Aí no versículo 13, Paulo fala: tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa a descrever a armadura. No versículo 14 ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí o nosso versículo é o 16. No 16 ele diz assim, ó: tomando sobretudo o que, igreja? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só para a gente não terminar o raciocínio, no outro versículo, no 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Bom, essa armadura, né, é uma comparação que o servo de Deus faz do que seria a armadura de um soldado e o que cada uma daquelas partes tem a ver com a nossa realidade espiritual. Quando chega no 16, ele vai falar do escudo da fé, e o escudo sempre foi uma das partes mais importantes da armadura de qualquer soldado, mas Paulo dá uma atenção especial para o escudo. Ele diz: tomai sobretudo. E eu tenho falado que essa palavra sobretudo, ela é sinônimo de principalmente. Nós poderíamos ler ali: tomando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o maligno, o diabo, ele utiliza de vários meios para nos atacar. Às vezes ele ataca você na sua família, às vezes ele te ataca na sua saúde, às vezes ele nos ataca, irmão, com a tentação de um pecado. Você é de Deus,
Mas começa a vir, irmão, aquela investida dele para tentar levar você a desobedecer a palavra de Deus em qualquer parte, de qualquer forma. O diabo vai fazer de tudo para afastar você desse livro, para afastar você dessa palavra. Quando ele não conseguir afastar você da palavra, ele vai tentar distorcer a palavra. Ele vai dizer para você, não, você pode ter a Bíblia, mas a Bíblia não diz o que ela quer dizer. Ele vai tentar distorcer. Sobre a distorção eu vou tratar em outros cultos. Mas o inimigo vai fazer de tudo para afastar você desse livro. Lá em Gálatas, no capítulo 1, vamos lá rapidinho. Gálatas capítulo 1. Paulo aqui, irmãos, ele está assustado, sabe? Ele mal cumprimenta o povo e ele já começa a dar uma bronca neles. Só para você ver o que eu estou falando, ó, vamos começar no versículo 1. Você vê que ele mal cumprimenta, ele já começa dando bronca. Ó, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Então olha para mim, Paulo, ele cumprimentou, ele se apresenta, ó, quem está escrevendo aqui é Paulo, eu desejo a vocês a graça e a paz de Deus, e ele dá aquele louvor a Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, ele é o único Senhor, amém. Então ele saudou a igreja da Galácia, amém? Aí, olha a primeira coisa que ele vai falar, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha para o pastor. Paulo chegou e disse assim, ó, bom dia, que Deus abençoe você. Eu estou assustado com você, viu? Ele mal deu bom dia, mal cumprimentou, ele já falou assim, eu estou assustado com você, eu estou maravilhado com você. De que você tão rapidamente, foi muito rápido, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele fala no versículo 7, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele fala, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia o quê? Outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Paulo está dizendo, gente, eu estou assustado. A palavra maravilhado ali significa assustado, perplexo. Eu estou assustado de que vocês, tão rápido, foi muito rápido, vocês deixaram o evangelho que eu ensinei para vocês e vocês estão indo atrás de outro evangelho, e não existe outro. Isso aí são pessoas más que estão tentando transtornar vocês. Aí ele fala, mas entendam, mesmo que nós, ou ainda mesmo que um anjo do céu anunciasse outro evangelho, ele seria anátema. A palavra anátema significa maldito. Em outras palavras, gente, ninguém pode pregar outro evangelho. Nós já temos o evangelho, nós já temos a palavra de Deus. A resposta de Jesus era aqui. A nossa vida tem que ser aqui. A nossa fé, nossas convicções, nosso pensamento tem que ser moldado por essa palavra. A Bíblia não tem que mudar para agradar ninguém. Esses dias atrás, um pastor aí muito conhecido, ele estava dizendo assim, não, nós precisamos pegar a Bíblia e reescrever a Bíblia. E a gente tem que mudar algumas partes dela para a gente poder agradar o povo A, o povo B. Irmão, a gente não tem que mudar a Bíblia para agradar ninguém. Nós é que temos que ler a Bíblia, nos moldar por ela para agradar a Deus. Amém? Amém? Agora, entenda bem. Falei semana passada. O mundo não quer aceitar a Bíblia como verdade. Exatamente por aquilo que eu acabei de falar para você. Se eles aceitarem que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é, mas se eles aceitarem, eles vão ter que aceitar que aquilo que eles fazem, que a Bíblia fala que não pode fazer, está errado, e eles não querem parar. Em João 17, no verso 14, o Senhor Jesus diz,
dei-lhes a tua palavra. E o mundo o quê? Os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo aqui, me desculpa repetir, mas eu preciso repetir para ficar bem firme no coração de vocês. O mundo aqui não é a criação de Deus, tá? Tem muita gente aqui que conhece aquela palavra que diz assim: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é do diabo. João escreveu isso. Aí as pessoas acham que a terra é do diabo, que o universo é do diabo, que Deus é um mero coadjuvante na história, mas que o diabo é dono de tudo. O diabo não é dono de nada. Amém? Quando a Bíblia fala do mundo, não é a criação pertence a Deus. O Salmo 24, no verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O chão que você pisa pertence a Deus. Enche o seu ar aí, enche o seu pulmão de ar aí, vai. Puxa aí. O ar que você respira foi Deus que criou, pertence a Ele. Tudo que você vê pertence ao Senhor. Pastor, mas então, por que a Bíblia diz que o mundo é do diabo? O mundo que jaz no maligno, que está no maligno, não é a criação. É o sistema pelo qual o homem começou a viver, que é influenciado por Satanás. Eu já falei para você várias vezes. Filosofia, cultura, comportamento, moda. A gente vê o dedo do diabo nisso aí, pessoal. Na verdade, a gente não vê o dedo, não. A gente vê o diabo inteiro. Né, pessoal? Eu estava falando semana passada, eu acho que eu falei. Se eu não falei, amém. Se eu falei, ouça de novo com um pouquinho de paciência. Coisa difícil hoje, irmão. Tanto homem como mulher, mas acho que as irmãs sofrem um pouquinho mais. Coisa difícil hoje é uma senhora de Deus, uma mulher decente, conseguir comprar uma roupa. Porque toda roupa que se faz, ela é feita não para cobrir, mas ela é feita para moldar. O estilista lá que desenha lá a calça, a blusa, seja lá o que for, ele quer não cobrir o corpo, ele quer mostrar o corpo. Então ele vai fazer ali de um jeito que vai mostrar a silhueta, e ele quer eu sei que a roupa é feita para ficar dando amostra grátis para todo mundo. A verdade é essa. Desculpa o linguajar meio pesado, mas é verdade. Eu estou mentindo? Não estou, irmão, você sabe que não. Olha só como que o seu corpo ficou bonito nessa roupa. Mas o corpo tem que ser bonito para o marido, para a esposa. Amém, pessoal? Amém? Quem está fora não tem que saber o que está dentro da roupa, não. Mas o diabo, ele influencia a mente do homem. Por quê? Para fazer uma roupa daquele jeito. E a mulher de Deus tem uma luta tremenda para poder comprar. Amém? A calça dela é 36, mas ela tem que comprar 46. Porque senão vai ficar grudada no corpo assim, ela vai ter que... Né, irmão? E não é só mulher, não, é homem também, irmão. Hoje em dia os homens, para pôr a roupa, eles deitam na cama e puxam. Viu? Se um dia você vê um obreiro com a calça assim, irmão, você fala comigo, tá, pastor, o irmão lá tá com problema. Viu? Calça de homem tem que passar uma laranja por dentro assim, irmão, e cair. Tem umas que se eu botar uma laranja, sai suco de laranja. Olha para o irmão que está do outro lado, fala, ainda bem que você não é assim. Graças a Deus. Mas irmão, está difícil. Olha para o pastor, isso é o bicho, irmão, é o cão, é o diabo, influenciando a moda, a filosofia, o pensamento. Irmão, vai numa escola hoje e fala de Jesus, irmão. Falar de Jesus é considerado crime. Mas você pode citar, irmão, qualquer autor aí, meu irmão, drogado, bêbado da história, que escreveu sobre a influência do diabo, e você pode citar sem medo nenhum. Amém? O cidadão escrevia sobre o efeito da droga, da bebida, e ele é considerado um gênio. Agora vai numa escola e cita o apóstolo Paulo, cita o apóstolo João, cita as palavras de Jesus, irmão, você vai ser considerado intolerante. Nisso aí você vê a influência. Esse é o mundo que é influenciado por Satanás, que é influenciado pelo diabo. Amém? E aí qual é o problema do mundo conosco? A gente fala assim, isso está errado. E eles dizem, por que está errado? Aí você vai falar, porque a Bíblia diz que está errado. E a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o que eles vão começar a dizer? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus.
A Bíblia foi escrita por homens. Você vai ouvir essa história. Eu falei com você, irmão, ainda bem que foi escrita por homem. Já pensou se eu chegasse para você e falasse: esse livro foi escrito pelo boi, pelo cachorrinho, pelo totó, o caramelo? Você ia dar crédito nele? É claro, irmão. Deus, por quem? Pela mula, alguém falou ali? Não dá, irmão. Foram homens. Olha para o pastor. Se Deus queria falar conosco, ele tinha que falar na nossa linguagem. Amém ou não? Se eu chegar aqui para vocês aqui e eu pregar o culto todo em inglês, não sou capaz disso, tá, irmão? Mas se eu chegasse aqui e começasse aqui a falar inglês, você ia talvez ficar aí sentado falando: olha que bacana, né? Olha como o homem fala mesmo, ó. Você ia sair daqui sem entender, a não ser alguns irmãos meus aqui que são estudados aqui, né? Glória a Deus por vocês que sabem, mas a maioria não fala o idioma, sabe uma coisa, sabe outra, mas não é fluente. Você ia ficar assim, ó, fala mesmo, ó. Que bonito, mas você não entender. Quem está entendendo, diga amém. Deus falou na nossa língua, para a gente entender. Por isso Ele usou homens para escrever. Bom, irmãos, para resumir aqui essa parte, a Bíblia é a verdade. Jesus fala no versículo, João 14,15, Ele fala: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Aí Ele fala, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. O que está escrito aqui é a verdade. Bom, deixa eu defender a Bíblia um pouquinho para vocês hoje. Eu vou te dar cinco argumentos aqui, pessoal. Peço que você me ouça com um pouquinho de paciência, apesar que não vai ser demorado não. E essas 5 coisas talvez não são nem para você. Talvez você vai falar assim: pastor, eu não preciso disso para acreditar na Bíblia. Você não precisa, mas talvez um dia você vai encontrar alguém que precisa. Amém? E aí você vai saber responder. Eu não preciso de nada disso aqui, irmão. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso. Eu creio que essa palavra é a verdade, eu dou minha vida por ela. Se alguém chegar e falar assim: não, então você morre porque esse livro não, então pode tirar, porque nada do que alguém falar para mim vai me fazer deixar de crer que isso aqui é a verdade. Eu acho que com você é assim também. Amém? Mas você talvez vai conhecer alguém um dia que vai falar: não, a Bíblia não é a verdade. Eu dei alguns argumentos semana passada, e eu vou te dar 5 hoje aqui. Amém? O primeiro deles que eu queria falar com você é o argumento do tempo. Preste atenção, irmão. A Bíblia começou a ser escrita, ela começou a ser escrita há mais ou menos 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. Ela foi escrita, começou a ser escrita 1.600 a.C., 1.500 a.C., e ela terminou de ser escrita mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Ela levou 1.600 anos, mais ou menos, tá, pessoal, para ser escrita. Do primeiro livro da Bíblia ao último livro. Eles não foram escritos na ordem que estão aqui, tá? Se você abrir sua Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Mas Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Gênesis foi escrito por Moisés. Amém? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foram escritos por Moisés. Muito antes de Moisés nascer, uns 400, quase 500 anos antes de Moisés nascer e escrever o livro de Gênesis, alguém escreveu o livro de Jó. Amém? Então, nós temos livros da Bíblia que foram escritos muitos anos antes do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Eles estão agrupados aqui para nós por tema, para ficar mais fácil da nossa leitura e compreensão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora pensa comigo, começaram a ser escritos 1.500 anos antes de Cristo, terminaram de ser escritos mais ou menos 100 anos depois de Cristo. O último livro que nós temos aqui, a terceira carta de João e o livro do Apocalipse, foram escritos mais ou menos uns 100 anos depois de Cristo. Quando eu falo depois de Cristo, pensando assim, você tem que pensar assim: Jesus nasceu no ano 1, amém? Lembrando que o nosso calendário ele não está certo, viu, gente? A gente fala, nós estamos no ano 2023, contando pelo nascimento de Cristo.
Só que se você voltasse 2023 anos, provavelmente você não ia encontrar Jesus nascendo. Provavelmente você ia encontrar ele já com uns 3 anos, 2 anos. O Papa Gregório, você sabe que o nosso calendário é chamado de calendário gregoriano. Por quê? Porque teve um Papa chamado Gregório que pediu para um auxiliar dele, um ajudante dele, fazer a conta do nascimento de Jesus. Ele falou, faz a conta aí. E o rapaz fez a conta, mas ele errou. Só que até hoje a gente usa o calendário. Amém? Se você voltasse lá no ano 2023, provavelmente você ia encontrar Jesus já falando, andando. Amém? Mas tá bom, só para vocês entenderem. Agora pensa comigo, Jesus nasceu no ano 1. Amém? Ele faleceu no ano 33. Diga glória a Deus. Os apóstolos de Jesus eram mais jovens do que ele. Jesus era muito jovem. O Senhor Jesus, quando ele morreu, ele era mais jovem do que eu sou hoje. Ele faleceu, dizem os entendidos, que com uns 33 anos. Eu já estou indo para 30. Então, já estou com um pouquinho mais. Eu estou indo para 30. Né? Aprendi isso aqui com um amigo meu. Né? O pessoal pergunta, quantos anos você tem? Ele fala, eu tenho anos. Né? Eu vou adotar essa técnica dele. Tá bom? Eu tenho 30. Mas aí, pessoal, pensa comigo. O Senhor Jesus, ele era mais jovem do que eu sou hoje quando ele veio a falecer. Quando ele foi crucificado, depois ressuscitou. Amém? Os apóstolos dele, o apóstolo João, por exemplo, ele estava lá com seus 16, talvez 18 anos. Mais ou menos. Era a idade que ele tinha. Quando ele foi escrever com 70, 80 anos. Pensa comigo. Foram quase 70 anos depois que ele foi escrever. Amém? Você pega 30 mais 70, 100 anos. Só para você entender mais ou menos como é que é a nossa conta. Então, eles terminaram de ser escritos lá nesse ano, o ano 100 depois de Cristo. Irmãos, e nós já estamos com a Bíblia, todos esses livros escritos, há 1.900 anos. Mais de 1.900 anos. Então, a Bíblia tem 3.500 anos. Pessoal, não existe nenhum livro, que tenha o tempo da Bíblia, que foi escrito na mesma época que ela começou a ser escrita, que exista no tempo que ela é escrita e que tem a credibilidade que ela tem. Nenhum. Nem de perto. Amém? Nenhum texto tão bem preservado não temos. Você vê que hoje a maioria das pessoas que existem de alguma forma acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Que a maioria da população que existe, nós precisamos fazer muito, mas a maioria das pessoas que vivem é cristã. Acredita em Jesus, diga glória a Deus. Muitos não acreditam da maneira certa, mas mesmo assim acreditam em Jesus. E para acreditar em Jesus você tem que acreditar na Bíblia. Então, passados tantos anos, a Bíblia está aí. Olha para o pastor, não tem nada que está escrito na Bíblia, nenhum dado da Bíblia, nenhum deles até hoje foi contestado pelo experimento científico. A ciência pode dizer, nós não acreditamos no relato de Gênesis capítulo 1 da criação de Deus. Tá bom, eles falam que não acreditam, mas eles nunca conseguiram provar que está errado, nunca. Não existe um só experimento até hoje que tenha provado que Deus não existe. Aí eles vão falar assim, pastor, mas ninguém nunca viu Deus. Tem um monte de coisa que eu nunca vi, que você nunca viu e todo mundo acredita que existe. É verdade ou não é? É interessante, né, pessoal? Essas coisas. O primeiro argumento é o argumento do tempo. A Bíblia tem tanto tempo e até hoje ninguém conseguiu provar que ela esteja errada em nada. Em nada. Algumas coisas que estão escritas na Bíblia ainda não foram descobertas, mas mesmo assim também não teve alguém que descobriu algo que dissesse está errado. Amém? A Bíblia fala que existiu tal pessoa. Não existe nenhum documento fora da Bíblia que diz que tal pessoa existe. Pois é, mas também não existe nenhum que diz que não existe. Amém? Tudo que está escrito na Bíblia até hoje não pôde ser contestado. Depois de tantos anos, tudo que está escrito aqui você pode confiar sem medo, porque não teve ninguém até hoje que conseguiu provar que alguma coisa aqui esteja errada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O primeiro argumento que eu queria deixar para você é esse, o argumento do tempo. Puxa, depois de tantos anos. Amém? O segundo argumento que eu queria deixar para você hoje, talvez para muita gente seja o mais forte, o cumprimento das profecias. Irmão, a Bíblia possui muitas e muitas profecias. Os homens que Deus usou, eles falaram sobre o futuro.
E muitas das coisas que eles profetizaram aconteceram enquanto a própria Bíblia estava sendo escrita. Então você tem lá Moisés escrevendo 1000 anos antes de Jesus nascer e falando uma coisa, e alguns anos depois aquilo que ele falou se concretiza. Diga glória a Deus. Irmão, tem coisas que aconteceram da forma como estava escrita antes, que chega a ser um absurdo. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma imagem bem grande, né? E a cabeça era de ouro, o peito era de bronze, era de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro, o pé de barro. E ele sonhou que depois vinha uma pedra bem grande e derrubava aquilo ali. Ele sonhou e não queria contar para ninguém o que ele tinha sonhado. Ele mandou matar todo mundo, porque ninguém conseguia dizer. Aí veio Daniel e falou: o rei, só me deixa orar a Deus essa noite, Deus vai me mostrar o que você sonhou. O rei deu uma acalmada. No outro dia chegou Daniel, e Daniel disse: olha, rei, o senhor sonhou com isso, isso, isso e isso. O rei Nabucodonosor ficou assustado e disse assim: sonhei exatamente. Aí Daniel disse: eu vou te dizer qual é o significado. A cabeça de ouro que o senhor sonhou é o senhor, é o reino da Babilônia. Só que depois do senhor vai vir outro reino, que não vai ter a glória que o senhor tem. E ele foi descrevendo, pessoal. Olha para o pastor. Muito antes de acontecer, Daniel descreveu o reinado da Grécia, o reinado da Média Pérsia, da Grécia e de Roma. Muito antes, e com perfeição. Isso tem outras profecias que Daniel falou, meu irmão. Chega a ser assustador. Você pega lá o livro de Daniel, ele fala, porque eu vi um bode. Ele fala dessa forma: eu vi um carneiro que dava cabeçada para um lado, cabeçada para o outro, e de repente vi um bode que tinha um chifre bem grande. Ele vinha lá e ele derrubava aquele bode, e aquele chifre ia crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele estava no auge, aquele chifre caiu e surgiram 4 chifres no lugar. O reino que ele está falando ali é a Grécia, que veio. O chifre grande é Alexandre o Grande, que quando estava no auge morreu. E 4 generais dele tomaram conta. Mas Daniel descreve com precisão, muito antes de acontecer. Amém? Amém? Foi profetizado que o homem que iria deixar os judeus voltarem do exílio se chamaria Ciro. O profeta escreveu: a ti, Ciro, meu servo, e fala. Muitos anos depois, nasce um rei persa que não conhecia a Bíblia, chamado Ciro, e ele liberta os judeus para voltar. Então tem coisas que aconteceram, profecias. E olha para o pastor, eu estou falando das que aconteceram enquanto a Bíblia estava sendo escrita, e coisas que foram acontecendo depois, coisas que estão se cumprindo hoje. Você liga a televisão hoje, você vê a Bíblia se cumprindo. Amém ou não? Jesus falou lá em Mateus no capítulo 24, ele disse assim: os homens terão medo do som, do barulho do mar. Quando Jesus escreveu aquilo, irmão, não fazia o menor sentido. Hoje você liga a televisão, todo mundo está falando só de aquecimento global e que o nível do mar está subindo. É assim ou não é? Jesus falou. Bom, irmãos, as profecias são uma prova. Várias e várias coisas que foram profetizadas se cumpriram exatamente como estava escrito. Diga glória a Deus. O terceiro argumento que eu quero te dar hoje são das descobertas que são confirmadas. Isso é tremendo, irmão. A Bíblia fala do nome de lugares e pessoas, amém? E teve muita coisa que estava escrito na Bíblia que durante muito tempo as pessoas liam na Bíblia e falavam: isso é mentira. A Bíblia fala o nome de uma cidade chamada tal. Essa cidade não existe. Aí anos depois alguém está lá, um arqueólogo está lá escavando e descobre a cidade que a Bíblia já tinha falado que existe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que esses dados você não vai ver no jornal, porque ninguém tem a intenção de fazer você acreditar que a Bíblia é verdadeira. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque não há nenhuma intenção da parte dos servos do diabo, desse mundo, que você acredite que essa palavra é verdade. Mas todo dia, se você tiver um pouquinho de paciência e você pesquisar, você vai descobrir. Olha só, escavaram hoje em tal lugar e descobriram tal cidade que estava escrito na Bíblia. Descobriram tal pessoa que estava escrito na Bíblia. Muito forte. Diga glória a Deus. Agora eu vou te dar o quarto e o quinto argumento, que para mim são os mais importantes hoje.
Amém? O quarto argumento que eu queria te dar é a quantidade de autores que a Bíblia tem. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Mais ou menos umas 40 pessoas. A Bíblia não tem um autor. Eu falei para você, ela levou mais ou menos uns 1.600 anos para ser escrita, e foi escrito por homens diferentes, que viveram em lugares diferentes, não falavam a mesma língua, não se conheciam, e um estava confirmando o testemunho do outro. Irmão, é muito mais fácil, olha para o pastor, é muito mais fácil haver mentira, aonde só tem uma pessoa que, vamos dizer assim, que possui a informação. Amém? Eu chego para vocês e eu falo assim, ó, eu chego para vocês e eu falo assim, irmão, ó, nesse papel aqui tem uma informação importante. Quem está entendendo, diga amém. Nesse papel tem uma informação. E esse papel, ele fica guardado ali dentro da minha sala. Só que só quem tem acesso a essa informação é o meu amigo pastor Ailton. Ele é o único que vai lá e lê. Ninguém mais vai lá para ver se está certo ou está errado. O único que olha é ele. É muito mais fácil de ter uma mentira. Quem está entendendo, diga amém. Porque se ele quiser falar, quem é que vai contestar ele? Os irmãos estão entendendo? Amém? O que eu quero que você entenda é o seguinte: as pessoas falam e a gente é obrigado a acreditar. Agora olha para o pastor. E quando todo mundo pode ir olhar e ver? Amém? Eu falo para você assim, ó, aqui nesse papel tem um número escrito, eu não sei que número é, vou dar um exemplo, é o número 10, amém? E fica guardado ali dentro da sala. Aí eu falo assim, ó, vai lá pastor Ailton, ele vai lá e ele chega e fala, ó, é 10. Aí daqui a pouco vai lá a Rayane, ela também olha e fala, é 10. Aí vai lá o Felipe, entra lá e fala, é 10. Irmão, são várias pessoas, uma vai num horário, a outra vai no horário, todo mundo olha e dá a mesma informação. Ó, é 10, eu fui lá, eu chequei e vi. Quando são várias pessoas falando, é mais fácil de você atestar que uma coisa é verdade. Amém? Alguém chega para você, desculpa, tá? Eu vou dar um exemplo meio feio aqui, mas você vai entender. Você está andando na rua, aí você encontra um conhecido seu, e ele olha e fala assim, essa roupa ficou feia em você. Ele falou, aí depois ninguém mais falou. Você pode pensar o quê? Acho que ele ficou com inveja. Ele não tem condição de comprar uma roupa bonita igual essa aqui que eu tenho, então ele criticou minha roupa. Uma pessoa falou, amém? Agora imagina, você sai na rua, você encontra essa roupa não está legal não, tá? Aí você anda mais 5 minutos, alguém chega e fala, fulano, desculpa, eu nem te conheço, mas posso falar um negócio para você? Essa roupa aí está esquisita. Aí passa, não sei, você vai comprar pão, você chega na padaria, a moça que está lá vendendo pão, ela está olhando para você. E fala assim, você saiu de casa hoje e pegou todas as roupas que você tinha e colocou tudo ao mesmo tempo? Você vai na casa da sua mãe olha para você e fala, filha, o que aconteceu com você? Né? Você chega em casa depois desse dia terrível, na hora que seu marido te olha e fala, onde que era a festa fantasia? Irmão, olha para o pastor. Quando todo mundo fala, quando tem várias pessoas falando, aí você se toca. Se fosse um só, mas está todo mundo falando. Então, olha para o pastor. A Bíblia não tem um autor, ela tem 40. São várias pessoas falando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você pegar, por exemplo, os outros livros, irmão, que são considerados sagrados, todos eles têm um autor e não aceita ser questionado. Quem escreveu o Alcorão foi um homem só. Foi o profeta Mohammed. Não tem o dedo de mais ninguém ali. É um homem. E não aceita ser questionado. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia foram 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, escrevendo. Cada uma sendo usada pelo Espírito Santo ao seu tempo. E todas para escrever a mesma verdade. Nenhum homem da Bíblia escreveu contradizendo o outro. Todos escreveram confirmando o que o outro já tinha dito. Diga amém. Essa informação para mim é preciosa. Agora tem outra que é mais forte ainda. Eu termino com essa daqui, pessoal. Irmãos, em questão de quantidade de documento, a Bíblia é imbatível. É imbatível. Na questão da quantidade e no quesito tempo que está próximo do autor. Amém? Se você pegar todos os livros da antiguidade, a maioria deles, olha para o pastor, a maioria deles não tem praticamente
cópia nenhuma. Não tem. Se você pegar, por exemplo, assim, você falar para mim, vou falar quem é inquestionável. Se você for hoje numa escola, numa faculdade, e você falar de Platão, o filósofo grego lá, o Platão. Irmão, ninguém questiona que Platão existiu e ninguém questiona a veracidade dos textos dele. Os textos de Platão que nós temos hoje são 7 cópias. E detalhe, olha para o pastor, a cópia mais nova que nós temos dele é de mais de 1000 anos depois que ele viveu. Então, 1000 anos depois que o Platão já tinha morrido, nós temos 7 papéis com as palavras de Platão. Ninguém questiona, amém? Platão 7, Júlio César nós temos 10. Da Bíblia, do Novo Testamento, só na linguagem original nós temos quase 6.000. Faz a comparação. De Platão a gente tem 7, do Novo Testamento a gente tem quase 6.000, são 5.000, eu coloquei certinho aqui. Eu fui atrás, 5.664. Amém? Só no grego, na língua original. Se você pegar nas línguas daquela época, no latim e tal, vai para 25.000. Amém? Olha a quantidade. Aí você diz assim para mim, pastor, o que é isso? São textos bíblicos na língua original e próximo do tempo de Jesus. São muitos, irmão. E aí, pessoal, olha que coisa interessante. Quanto mais cópias você tem, mais chance você tem de saber o que é verdade e o que não é. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Da Bíblia, nós temos 25.000 textos. Uma pessoa escreveu aqui, a outra escreveu lá num outro lugar, e você pega o texto, tem um e tem outro, e está igualzinho. Amém? Às vezes, realmente, um errinho de letra, porque é normal. Amém? Às vezes a pessoa estava escrevendo, naquela época era tudo copiado à mão. Quando você copia à mão, depois você olha lá, você fala, esqueci de colocar uma palavra aqui. Mas os textos, você pode comparar, são iguaizinhos. Amém? Falando dos textos originais. Eu disse para você que o texto mais próximo de Platão que nós temos é de mais de 1000 anos depois dele. Da Bíblia, a gente tem texto de mais ou menos 40, 50 anos depois dos apóstolos. Olha que coisa linda. Imagina, João morreu hoje. 40, 50 anos depois, nós temos papel hoje, que foi escrito lá por alguém que talvez até conheceu o próprio João. Amém? Nós temos isso. Nesse ponto, a Bíblia é imbatível, pessoal. A nível de comparação, ninguém chega perto. O livro que mais tem cópias antigas depois da Bíblia, parece que é a Ilíada do Homero, e tem acho que 600 cópias. A Bíblia tem mais de 25.000, o Novo Testamento. Amém? No dia que alguém chegar para você e falar assim, mudaram a Bíblia, você vai falar, amigo, se preocupa não. A gente tem muito texto espalhado aí pelos museus do mundo, guardados aí para provar que ela está certinha. Mas a Igreja Católica mudou depois. Não, quando a Igreja Católica nem existia, já estava tudo aqui, escrito do jeito que está. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fica essa palavra para você. Amém? Eu queria deixar essas informações, esses 5 argumentos para você. Amém? O primeiro deles, o argumento do tempo. O segundo, do cumprimento das profecias. O terceiro, dos dados descobertos. O quarto, da quantidade de autores. E o quinto, da abundância de cópias e o tempo entre o autor e a primeira cópia que a gente tem. Amém? Semana que vem eu vou te dar outras informações, se Deus me permitir. Tá bom, pessoal? Eu sei que é um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir, mas eu precisava falar isso aqui para deixar vocês com uma fé mais sólida. Amém? É meu papel. Aproveita, viu, pessoal? Porque não é todo mundo que faz isso aqui. Mas Deus está dando isso aqui. Vamos ficar com essa graça que Deus está nos dando. Eu queria orar por vocês em nome de Jesus. Irmão, e o Evangelho é o poder de Deus. Nessa oração que eu vou fazer agora, vai ter poder de Deus para você ser curado, para você ser abençoado. Fiquem de pé em nome de Jesus. Irmão, irmã, eu quero orar por você agora. Antes de eu clamar a Deus pela sua cura, eu quero fazer uma oração a Deus para você ser perdoado. Talvez você chegou aqui hoje nesse culto, irmão. Deus te trouxe aqui para essa reunião e você não chegou bem hoje aqui. Aconteceram coisas na sua casa, talvez tenha acontecido coisas na sua vida e você sente que você está longe de Deus. Pastor, eu tenho andado errado, eu tenho mentido, eu tenho
pastor, ido a lugares, feito coisas que um homem de Deus não pode fazer. A Bíblia Sagrada diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Mas a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego. Não há outro além de Ti. Pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar, tudo que eu possa conquistar, não se compara à Tua não presença, se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar, nem ao prazer de Te adorar, dias em dias vão, e em meu coração, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. de Te encontrar. Agradecido eu sou, agradecido eu sou pelo que já recebi, pelo que já mas não estou satisfeito. mas não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu quero mais Te conhecer. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha Esse vida. é o alvo da minha vida. Aleluia. Senhor. Te conhecer. Te conhecer E prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Oh, eu quero Te ver. Eu quero Te ver como nunca Te Tocar-Te, vi. sentir Tuas mãos. Tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração. Aleluia, levante as mãos. Te conhecer E prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu Quero pra minha vida, Senhor. Levante a sua mão direita para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, eu Te reconheço como o único Senhor, o único Salvador de toda a humanidade e da minha vida. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Receba o perdão de todo o pecado agora. O sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te lava. Seja purificado, seja lavado. Seja perdoado em nome de Jesus. E agora no seu coração você pode ter a alegria de Deus, a alegria da salvação. Aleluia. Em nome de Jesus eu digo que todo espírito maligno que de alguma forma escravizava a sua vida, te dominava na tristeza, na angústia, todo mal agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal agora perde o poder, o domínio sobre a sua vida. O espírito que um dia você serviu, a entidade que um dia você serviu,
e que dizia ser o seu senhor, dizia ser a senhora da sua vida, agora já não tem mais poder sobre você. Você pertence ao único Senhor Jesus Cristo. E eu digo a você, espírito imundo, você perdeu essa pessoa, vai embora. Vai embora. O espírito do pecado, da prostituição, o espírito do vício, das drogas, da bebida, o espírito da mentira, da idolatria, da feitiçaria. Eu digo agora, abandone essa pessoa, abandone este homem, abandone esta mulher, saia em nome de Jesus. Até mesmo se houver alguém que é dominado por essa força, a pessoa não tem domínio da própria vida, ela é escrava de um espírito maligno. Eu digo agora, saia, demônio, saia. E quando você sair, leve com você a sua doença. Quando você sair, leve contigo a sua dor, a sua enfermidade, o teu vício, a tua tristeza, pensamentos de morte, de suicídio, todo mal. Saia, saia, vai embora, em nome de Jesus. A igreja pode erguer as mãos agora. Irmão, você está curado em nome de Jesus. Aleluia. Está sarado e liberto. Quem crê, diga glória a Deus. E a igreja pode começar a adorar o Senhor agora. E agora vamos entrar no momento de adoração. Levante as mãos. Oh, levante a sua voz. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, ribalaba, siribalaba, clama, naraba, chorabalaba. Oh, aleluia, 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 aleluia. E balabalabalaba, ridolomi clima, narabadolomi clima, narabalaba, shuriri, balabalabalaba. Oh, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Oh, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, aleluia, e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer a Deus, irmão. Louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Toda a igreja diga glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus, mais forte. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmão, a vontade é de adorar, 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 mas o tempo não colabora muito com a gente. Mas cada um de vocês recebeu a bênção agora, tá bom? Você que está aí na sua casa participando dessa reunião, receba a bênção de Deus na sua família, na sua saúde, aonde você precisa, seja abençoado para a glória de Deus. Amém. Obrigado.